Então, olha só. O exercício de aplicação, tá? O primeiro exercício fala o seguinte, ó. Adicionando-se 4,5 gramas de gás hidrogênio a 31,5 gramas de gás nitrogênio, originam-se 25,5 gramas de amônia, sobrando ainda nitrogênio que não reagiu. Pessoal, prestem muito atenção. Ó, ele já te deu aí grandes dicas. Então, grife essa parte, tá? Então, ele deu que eu tenho uma reação de hidrogênio com nitrogênio, vou formar amônia. Só que nem todo nitrogênio vai reagir. Então, qual que é a primeira conclusão que eu posso tirar disso? Coloquei aqui, ó, que o nitrogênio é o reagente em excesso. Então, quer dizer que ele não vai me importar aqui na reação, que como eu estou tendo mais quantidade do que eu preciso, ele não me importa. Então, qual que vai ser o reagente que eu vou utilizar para o restante dos cálculos? O hidrogênio, tá? Porque ele vai ser o meu reagente limitante. Beleza. Para se obtiver 85 gramas de amônia, a quantidade de hidrogênio e de nitrogênio necessária é, respectivamente. Bom, esse é um tipo de exercício que ele não deu a reação química, então vocês teriam que escrever. Pessoal, tomem cuidado, hein? Quando a gente estiver falando de gás hidrogênio, ele é uma molécula biatômica. Então, sempre vou escrever H2. A mesma coisa com o nitrogênio, uma molécula biatômica, N2, tá? Então, isso aí já é o primeiro tópico que a galera ia errar. Porque ia ter gente que ia escrever só H e só N, tá? Mas lembrem desse detalhe aí. E a gente teria que lembrar que a amônia é o meu NH3. Primeira coisa, balancear a equação. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu coloquei o 3, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Vamos ver se está balanceado? Nos meus reagentes, eu tenho 6 hidrogênios. Nos meus produtos, 6 também, né? 2 vezes 3. E nitrogênio? Tenho 2. Nos meus produtos, eu tenho 2. Então, de acordo com os meus coeficientes estequiométricos, eu sei que eu tenho 3 mols de hidrogênio para 1 mol de nitrogênio e 2 mols de amônia. Beleza, já defini a primeira proporção. Só que, como eu sei que o nitrogênio está em excesso, eu não vou trabalhar com ele por enquanto. Então, eu vou trabalhar com o hidrogênio para ver quanto que eu vou produzir do meu produto. Então, ó, vou fazer a proporção, então, dos 3 mols de hidrogênio com os 2 mols de amônia. Então, 3 mols para 2 mols, tá? Então, na primeira linha, fiz a proporção em mols. Na segunda linha, eu vou fazer a proporção em massa atômica. Aqui, no caso, pessoal, ele não deu a massa atômica. Então, provavelmente, ele teria dado no final da prova uma tabela periódica e a gente teria que tirar esses dados de lá. Então, eu sei que do H2, a massa atômica dele é 2, né? Porque cada hidrogênio, a massa atômica é 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2. Só que isso equivale a 1 mol. Quantos mols eu tenho? 3. Então, por isso que eu vou multiplicar o 3 por 2. Da amônia, como que eu acharia a massa molar dele? Eu tenho um nitrogênio, tá? Coloquei aqui do lado, ó, que é 14, e o hidrogênio, que é 1. Então, olha só, vai ficar 14 vezes 1, mais 3 vezes 1. Somando, dá 17 gramas por mol. Só que isso equivale a 1 mol. Mas quantos mols que eu tenho de amônia? 2. Então, por isso que eu vou multiplicar por 2. Tá? Resolvi essa multiplicação, então deu 6 gramas para 34 gramas. Só que, ó, eu quero saber quanto que eu vou precisar de hidrogênio para eu obter 85 gramas de amônia. Então, é isso que eu faço. Se 6 gramas eu produzo 34 gramas, X gramas eu vou produzir 85 gramas. Tá? Montei minha regrinha de 3. Vou multiplicar em cruz, o meu X vai dar o quê?
15 gramas de hidrogênio. Então, beleza, já achei a primeira resposta, que é a quantidade de hidrogênio. Aí, pessoal, como que eu acharia de N2? Bastaria fazer apenas uma subtração, ó, bem simples. O meu total que eu produzi de produto não é 85 gramas? Aí, se vocês lembrarem lá da química básica, a gente sabe da lei de Lavoisier, não sabe? Que é a lei da conservação da massa. O que significa isso? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, se no meu produto eu tenho 85 gramas, no reagente eu também tenho que ter 85 gramas. Só que eu já tenho 15 gramas de hidrogênio. Então, fica fácil eu achar a quantidade do meu outro reagente. Como que eu faço? 85 menos 15, que dá 70 gramas de nitrogênio. Tá? Então, por isso, seria a alternativa A. Então, vocês veem assim, ó, não é difícil, só que é um exercício que ele não deu reação química, então a gente teria que escrever a reação química. Errou na reação, errou no coeficiente estequiométrico, errou o restante do exercício. Então, por isso, prestem muita atenção. Certo? E preste atenção também, pessoal, nos cálculos. Tá vendo que é matemática básica aqui, tá? Aí, como vocês não usam calculadora, então preste atenção aqui, ó. Tentam, quando vocês forem fazer lá, achar o x, por exemplo, tentem simplificar, entendeu? Por exemplo, aqui no caso, eu simplifiquei o 6 e o 34 por 2, tá? Por quê? Porque daí ficam números menores e fica mais fácil eu trabalhar. Mas tomem muito cuidado com isso, tá? Essa parte de matemática básica aí. Segundo exercício. Uma instalação petrolífera produz 12,8 quilos de SO2 por hora. Pessoal, grifem essa frase aí. Olha só, quer dizer que em 1 hora eu vou produzir 12,8 quilogramas de SO2. Grifem e guarda essa informação. Tá vendo que eu até escrevi aqui no meu exercício, tá? Porque é uma informação importante. A liberação deste gás poluente pode ser evitada usando-se calcário, o qual, por decomposição, fornece cal, que reage com o SO2, formando sulfato de cálcio, de acordo com as equações. Aí você pensa, ufa, ainda bem que ele me deu as equações, né? Porque eu li, não entendi nada. Então, ele te deu a equação, quebrou esse galho para você, ó. Então, o carbonato de cálcio, ele se decompõe no óxido de cálcio, né? E CO2. Se eu pegar esse óxido aqui e reagir com SO2, eu formo sulfato de cálcio. Tá? Então, é uma maneira aqui que eu faço essa reação para reduzir a questão do SO2 aqui, que é um poluente. Tudo bem? Qual a massa mínima de calcário em quilos por dia necessária para eliminar todo o SO2 formado? Suponha 100% de rendimento para as reações. Então, beleza. Então, daí também já está ficando mais fácil, né? Então, quer dizer que todo reagente vai formar produto. Então, o rendimento não tem que me preocupar. Ele deu como dados, ó, massa molar do carbonato de cálcio e do SO2. Pessoal, observe o seguinte. Eu tenho duas equações aqui, certo? É como se eu tivesse, então, duas etapas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso descobrir a minha equação global. Como que eu faço isso? A partir das duas equações. Olha só, ó. Na primeira equação, eu produzi óxido de cálcio, beleza? Na segunda equação, eu usei esse óxido de cálcio. Então, olha só, o que eu produzi em uma, eu vou usar na outra. Então, por isso que eu corto. Acontece isso com mais alguma substância, se a gente analisar? Não, né? Então, eu vou cortar essas duas aqui e vou reescrever o que me sobrou. Então, ou seja, carbonato de cálcio mais SO2.
Ou seja, escrevi tudo que tem antes da flecha. Depois da flecha, eu vou escrever tudo que me sobrou. Sulfato de cálcio e o CO2, tá? Então, perceba que aqui eu cortei essas duas substâncias porque ela foi produzida numa reação, só que foi consumida na outra. Então, ela vai sumir. Então, olha só a equação que eu vou trabalhar. É exatamente essa aqui, que é a minha equação global. Vou verificar se está balanceada, tá? Tomem cuidado com isso. Verifiquei e vi, então, que eu tenho 1 mol para 1 mol, 1 mol e 1 mol, tá? O que o exercício quer? Ó, ele quer saber quanto que eu preciso de calcário para eliminar o SO2. Então, ou seja, eu vou fazer a proporção entre o calcário e o SO2. Eu sei que eu tenho 1 mol de carbonato para 1 mol de SO2. Fiz a relação mol-mol. Na segunda linha, vou fazer a relação massa molar. Ele me deu aqui, ó, nem vou precisar calcular. A massa molar do carbonato é 100 e a massa molar do SO2 é 64. Só que aí, pessoal, aí que tá onde que a galera ia errar. Olha só. Ele me dá a produção de SO2 por hora. Só que ele quer saber por dia. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês grifarem. Então, antes de completar essa outra regrinha de 3, a gente vai ter que fazer uma segunda regrinha de 3. Qual? Em 1 hora, eu vou produzir 12,8 quilos de SO2. Só que ele não está pedindo em 1 hora, ele está pedindo em 1 dia. E eu sei que 1 dia eu tenho 24 horas. Então, eu vou produzir Y. O meu Y vai ser o quê? 307,2 quilogramas de SO2. Aí, esse resultado é o que eu vou utilizar na minha primeira regrinha de 3. Então, ou seja, se em 100 gramas de carbonato de cálcio eu produzo 64 gramas de SO2, quanto que eu vou produzir de carbonato se eu tiver 307,2 quilos de SO2? Montei minha regrinha de 3, multiplico em cruz e acho o valor do X. O meu X, então, dá 480 quilogramas de carbonato de cálcio, alternativa C. Tá? Então, percebam, não é muito difícil, só que tem esse detalhe de horas, né? Que ele me dá em horas, só que ele quer em dias. Então, aqui que a galera sempre erra, tá? Então, preste atenção nisso. Do mais, rendimento, não tem que mexer em rendimento, né? Não tenho pureza, não tenho reagente em excesso, não tenho nada. Montava lá a proporção de carbonato e de SO2, que é o que ele quer, certo? E acharia, então, a massa de carbonato. Pessoal, depois tentem fazer sozinhos esse exercício, tá? A resolução vai estar aqui. Aí, qualquer coisa, se vocês não entenderam, algum passo, alguma coisa, aí vocês me chamem aí para a gente discutir juntos. Tranquilo? Vou andar um pouquinho mais rápido aqui, porque nosso tempo já está quase finalizando. Olha só. O exercício 3 fala o seguinte. A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Então, ó, facilitou já a nossa vida. Ele já te deu a reação e ainda por cima já balanceado. Se 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônia forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será aproximadamente. Pessoal, percebam que ele te deu um exercício e ele te deu a quantidade dos dois reagentes. Primeira coisa, ver qual que é o reagente limitante, tá? Fiz passo a passo aqui para vocês depois vocês estudarem, olhar aqui. Então, peguei e reescrevi a minha equação, pus a proporção em número de mols e vou descobrir qual que é o reagente limitante, tá? Então, peguei aqui os meus dois reagentes, tanto o óxido quanto o cloreto de amônio.
sei que 1 mol tá para 2 mols. Na segunda linha, eu vou usar a massa molecular, que é o que ele me dá aqui também. 56 gramas, como eu tenho 1 mol, vou multiplicar por 1 só. No caso do cloreto de amônio, olha só, percebe que eu tenho 53 gramas por mol. Só que, como eu tenho 2 mols, vou multiplicar por 2. Então, por isso que dá o 106. Aí, ele me deu que eu vou usar 112 óxido de cálcio. Então, aqui eu vou chamar de X. Tá? Resolvendo, eu vou achar que o meu X, olha só, para eu usar, para reagir com 112 gramas de óxido de cálcio, eu vou precisar de 212 gramas de cloreto de amônio. Perceba o seguinte, eu vou usar 212, mas o meu problema deu que eu tenho 224. Então, com isso, eu já concluo o quê? Que o cloreto é o reagente em excesso, porque eu tenho mais do que eu preciso. Então, vou esquecer ele. Quem que eu vou utilizar? O óxido de cálcio, certo? Aí, vou montar a proporção, então, do meu reagente com o meu produto. 1 mol de óxido de cálcio está para 2 mols de amônio. Massa molecular, 56 gramas, está para 34. Como que eu achei esse 34? Massa molecular do NH3, como eu tenho 2 mols, multipliquei por 2. Achei o 34. Só que ele quer saber quanto que eu vou produzir de amônia se eu tiver 112 gramas de óxido de cálcio. Então, Y. Resolvendo isso, o meu Y chega a 68 gramas de amônia. Certo? Então, percebam que nesse tipo de exercício a gente utilizou a questão do reagente em excesso ou limitante. Então, sempre ache o reagente limitante. E para finalizar, o exercício 4 fala o seguinte, ó. 12,25 gramas de ácido fosfórico, preste atenção, com 80% de pureza, são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio na reação. Te deu a reação aqui já. Se vocês verem, ele também já está balanceado. Então, já facilitou um pouquinho aí, né? Só que olha só. Essa reação apresenta rendimento de 90%. Então, temos dois problemas aí, ó. Primeiro que eu tenho um ácido fosfórico que ele não está totalmente puro. Ele tem 80% de pureza. Então, tem que levar isso em consideração. Segundo, que nem todo reagente vai formar produto. Por algum motivo, eu vou ter alguma perda aí no meio do caminho. Então, eu tenho que levar em consideração que eu tenho um rendimento de apenas 90%. Certo? A massa de sal obtida nessa reação é D. E aqui ele deu a massa atômica. Tranquilo? Então, coloquei todos os dados aqui, pessoal, ó. Coloquei a massa do ácido fosfórico, 80% de pureza, rendimento de 90%. Primeiro passo, achar qual que é a massa do ácido fosfórico puro, né? Porque é somente essa massa que vai fazer parte da minha reação. Como que eu acho isso? 12,25 gramas corresponderia a 100%. Só que o ácido fosfórico, ele está com apenas 80% de pureza. Então, ou seja, fazendo 80% disso, eu tenho que a massa do ácido fosfórico é 9,8 gramas. Então, é esse valor que eu vou utilizar. Por quê? É o valor que realmente eu tenho de ácido fosfórico puro. Tá? Olha só. Então, vou fazer a relação do ácido fosfórico com o sal, que é o que ele quer, né? Que é o fosfato de sódio. 1 mol tá para 1 mol. Na segunda linha, eu vou colocar o quê? A relação das massas molares. 98 gramas do ácido fosfórico tá para 164 gramas do fosfato de sódio. Como que eu achei esses valores? Aqui, ó, coloquei aqui no cantinho para vocês.
Ele te deu a massa atômica, então você tem que achar a massa molar, tá? Por exemplo, ó, vamos só citar do H3PO4 aqui. 1, porque é a massa atômica do hidrogênio, vezes 3, que é o número de átomos. Mais 1, que eu tenho um fósforo, vezes 31, que é a massa atômica do fósforo. Mais 4, porque eu tenho 4 oxigênios, vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Resolvo esses produtos, somo, que dá o 98 gramas por mol, tá? Mesma coisa com o sal. Aí, pessoal, olha só, ele quer quanto que a gente vai obter se eu tiver o quê? Ó, qual que foi a massa de ácido fosfórico? 9,8 gramas, tá? Lembrando que já é a massa com a pureza. Então, 9,8 gramas tá para X. Pessoal, aqui a gente poderia resolver multiplicando em cruz normal ou, né, para facilitar aí, para agilizar o tempo. Olha só, daqui para cá, dividiu por 10. Então, daqui para cá também vai dividir por 10. Tá? Então, eu posso achar esse X assim de uma maneira mais rápida. Que daria o quê? 16,4 gramas. Acabou o exercício? Não. Por quê? Agora eu tenho que pensar no rendimento. Essa massa eu ia obter se eu tivesse 100% de rendimento. Só que o exercício me falou que eu tenho 90% de rendimento. Ou seja, por algum motivo, no meio do caminho, eu perdi alguma coisa. Então, quer dizer que 16,4 gramas representa 100%. 90% Y. Resolvendo isso, o meu Y dá o quê? 14,76 gramas de fosfato de sódio, alternativa A. Certo? Então, ó, se vocês forem calcular, sem ter calculado fazer o exercício, né? Sem ter calculado, por exemplo, a pureza, vocês achariam a alternativa aqui, tá? Aí, acertei o exercício. Então, tome cuidado com isso. Certo? Então, aqui, ó, esse exercício é um exercício bem legal porque ele engloba bastante coisa, né? Engloba pureza, engloba rendimento, tá? Então, por exemplo, achar a massa molecular. Então, se eu errar na massa molecular, também erraria no meu exercício, tá? Então, depois, façam esse exercício sozinho, tá? Treinem aí para fazer. A resolução tá aqui no slide, tá? Já passei pro Gabs, depois ele vai disponibilizar lá no grupo para vocês. Teve alguma dúvida, alguma coisa, vocês me chamam para a gente discutir juntos. Tranquilo? E, como eu falei, quanto mais exercício, melhor. Tá? Vocês vão ver que vocês têm aí os exercícios da parte 3, o exercício da parte 4, né? Fora que tem aí em apostila, tem lista de exercício. Depois eu posso até preparar uma lista só com essa parte de mols para vocês treinarem bastante. Tá? Vou preparar e eu mando também para vocês treinarem aí. Tranquilo, pessoal? Pessoal, dúvidas, comentários? Muito difícil essa parte? Sim. Um pouquinho difícil, né? Mas assim, o que a gente tem que ler assim, ó, com muita atenção que o exercício está me dando, tá? Grifem as partes lá, o que ele está te dando, os dados, prestem muita atenção, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença, tá? Então, assim, ó, quem não está treinado em balancear a equação química, treinem, porque vocês vão usar muito, tá? Quem não está treinado em achar massa molecular, treine, porque vocês vão usar muito, certo? Então, assim, pessoal, se acabem nos exercícios de cálculo estequiométrico, porque é a melhor forma de estudar essa parte. Tranquilo? Então, ó, mais uma vez, vocês têm lá os exercícios, tem o gabarito lá no site ou no aplicativo. Fez, não bateu a resposta, não conseguiu entender, vocês me chamem aqui para a gente discutir, tá? Importante que não fique dúvidas. Tranquilo? Então, pessoal, ó, nosso tempo, então, se esgotou, tá? Não quero tomar mais o tempo de vocês, porque daqui a pouco vocês têm aula, né, de novo, então, para dar uma descansadinha aí. Sei que fica pesado, né? Principalmente química e física, né? Muito pesado. Por uma segunda-feira, né? Mais força, tá? Força que confiem aí em vocês. Estudem bastante, tá? Vocês estão fazendo a parte de vocês, certo? E se cuidem, fiquem em casa, tá? Que logo, logo tudo isso passa e a gente volta à nossa vida normal. Tranquilo, pessoal?
Então, ó, agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês aí. E nos encontramos semana que vem, então, se Deus quiser, tá? Estudem bastante, leiam a teoria lá do caderninho, dê uma olhada nos slides e façam os exercícios. Tranquilo? Pessoal, então, até mais, tá? Bom restinho de aula aí para vocês aí de dia. Até mais, pessoal!